É oficial, galera, o Oliver Queen voltou para o Arrowverse. Na semana passada nós tivemos o fim do crossover Terra Prime, que se passa dentro do universo DC, e no final dessa história nós vimos o Oliver Queen aparecendo para deixar um gancho para uma história que provavelmente vai acontecer na próxima temporada das séries da DC. E no vídeo de hoje eu vou resumir para vocês toda essa história que aconteceu e como ele voltou. E então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E o final de Arrow deixou uma grande dúvida na nossa cabeça, que era: o Oliver Queen realmente tinha morrido ou ele estava em um plano além da existência física e poderia voltar a qualquer momento como espectro dentro do Arrowverse? Essa dúvida pairou nossas cabeças por anos, não é verdade? Só que a última HQ do crossover Terra Prime, que foi uma história canônica dentro do Arrowverse, trouxe a volta do Oliver Queen como espectro. Pois é, se você não está entendendo nada, vou resumir aqui para vocês o que aconteceu. Esse ano foi lançado um crossover canônico dentro do Arrowverse, entre todas as séries, só que no formato de quadrinhos. Nós não vimos esse crossover em formato de live action. E eu sinceramente não sei o porquê eles não fizeram em live action, né? Ao que tudo indica, pode ser ainda fruto das restrições que rolaram por conta da pandemia, das equipes não conseguirem gravar juntas e tudo mais. Só que a dinâmica não mudou muito, né? O que rolou foi que a gente teve uma revista de cada série e no final um quadrinho unindo todas essas histórias. Só que assim como foi no crossover Armageddon, o grande foco dessa história é o universo de The Flash. A história finalizou ali praticamente, e é muito legal porque é uma história que se passa até no futuro. Eu preparei um resumo para contextualizar vocês, só que a HQ de cada série é bem maior do que eu vou contar aqui, beleza? Só que eu vou resumir o que aconteceu em cada uma pra gente poder fazer um apanhado geral da história. Vamos lá, a primeira HQ que nós tivemos sendo lançada foi a do universo de Batwoman. Nós vimos um garoto sendo infectado pela lama do vilão Cara de Barro, e aí ele acabou se tornando uma espécie de Cara de Barro 2.0. Ele assumiu os poderes, aquilo lá mexeu com a cabeça dele e tudo mais. E aí nesse episódio nós vimos a Lena Luthor vindo de National City para ajudar a Ryan Wilder a bolar um jeito de deter essa nova versão do Cara de Barro. E aí as duas trabalham juntas, né? A HQ explora bastante o contexto da série Batwoman que estava se passando naquele momento. E aí no final acaba que elas conseguem capturar o Cara de Barro. Só que aí quando esse novo vilão estava lá preso, apareceu um personagem nas sombras, que a gente não sabia quem era. E esse personagem abriu um portal e disse ali pro Cara de Barro que ele ia conseguir se vingar desses heróis que achavam que sabiam de tudo, mas estava prendendo ele ali e tudo mais. E aí a história meio que continuava nas próximas HQs, né? E a HQ 2 foi a HQ de Superman e Lois, que mostra ali uma história bem fechadinha deles, né? Conta a história do aniversário de casamento do Clark e da Lois, o porquê que eles comemoram o aniversário de casamento 4 dias depois do casamento deles, né? E o que aconteceu foi que no primeiro aniversário de casamento dos dois, antes mesmo dos filhos nascerem, eles não estavam conseguindo encontrar uma data certa para comemorar, porque no dia do aniversário aí veio vilões, o Clark acabou lutando com esses vilões e não deu certo. Aí no outro dia a Lois estava investigando coisa ali, não conseguiram comemorar. Aí outro dia nós vimos o Clark enfrentando o Lobo, que é um dos vilões mais clássicos do Superman e que não apareceu no Arrowverse, né? A primeira confirmação de que ele existe lá foi nesse quadrinho. Enfim, aí no quarto dia eles conseguiram comemorar e eles foram pro Havaí. E aí depois disso, a HQ conta a origem do Superman da Terra do John Irons, que a gente viu na primeira temporada. E o que aconteceu com aquele Superman, para ele se tornar mal, diferente do Superman da Terra Prime, foi que quando ele era criança, o Jonathan e a Martha Kent acabaram morrendo em um acidente de carro e ele foi para um abrigo. E lá, um dos donos do abrigo ali estava sendo violento com a mulher, e aí quando ele foi impedir, ele acabou disparando um raio laser quando era criança nesse cara. Aí ele matou o cara e fugiu. E aí o governo foi atrás dele para tentar capturar ele, para estudar e tudo mais. E aí ele acabou fugindo para a Amazônia e lá ele construiu a Fortaleza da Solidão e foi treinado pelo Jor-El para controlar a humanidade, porque ele contou tudo o que aconteceu para a inteligência artificial do Jor-El. O Jor-El falou que ele teria que controlar o mundo. E aí ele acabou sendo um tipo de herói diferente do que é o Kal-El da Terra Prime. Só que aí apareceu o Tal-Ho. E o Tal-Ho trouxe para ele a ideia de trazer os kryptonianos de volta na Terra, né? O que ele queria fazer na primeira temporada.
E aí os dois acabaram se aliando, o Clark daquela Terra e o Tal-Ho. E é por isso que a Terra lá do John Irons estava à beira da destruição, porque eles estavam exterminando os humanos mesmo. E aí no final da HQ mostra aquele mesmo vilão que foi atrás do cara de barro, indo atrás desse Clark também, pra destruir os heróis. Cara, antes da gente continuar com a história, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, que é muito importante. Ativa o sininho também, pro YouTube sempre mandar os vídeos novos pra você. E clica no like, clica no gostei, que é pro YouTube saber que você gosta do canal e sempre te mostrar os vídeos novos, senão ele nem vai te mandar. Então like, se inscreve e sininho. E agora, vamos continuar. E depois disso, nós temos a terceira HQ, que foi a de Legends of Tomorrow, que contou a história ali de alguns alienígenas, né? Foi uma história bem divertida e tudo mais. E aí, depois a história dá um salto temporal lá pra 2049, que mostra as lendas conversando sobre essa última reunião que aconteceu nos quadrinhos e tudo mais. Ali tem várias lendas que estão fora da série, né? Inclusive, é uma história da equipe das lendas antigas se unindo para poder salvar os filhos do Mickey Rourke. Porque o que aconteceu ali foi que a avó alienígena deles acabou sequestrando eles, porque eles não levavam os netos no planeta dela para visitar e tudo mais. E aí no final da HQ nós vemos esse vilão indo atrás desses alienígenas. E também a série, além de introduzir esse futuro, mostra que o Bart e a Nora eram heróis lá e tudo mais. E algumas lendas desaparecendo, também mostra o Gladiador Dourado, que apareceu nessa temporada de Legends agora também. E depois disso nós temos a quarta HQ, que mostra esse mesmo vilão final recrutando um vilão antigo da Sociedade da Justiça da América, lá da Terra da Stargirl, que é a Terra 2. E aí esse vilão antigo recusa servir esse propósito desse vilão que está recrutando todo mundo, mas ele pega uma amostra e cria um clone dele, que era o Agulha, né? O vilão que disparava agulhas ali. E aí a penúltima HQ dessa história é a de The Flash, que na verdade se passa no futuro, no ano de 2049. A história começa com o Barry do futuro e a Iris indo viajar e deixando o Bart e a Nora em casa, né? Aí o Bart estava começando na universidade, era o primeiro dia dele. E lá ele acabou descobrindo um meta-humano que tinha o poder de controlar a mente das pessoas através do olhar. E ele fazia lives, né? Era um cara famoso assim nas redes sociais e tal. E ele controlava as pessoas. Aí o Bart contou essa história pra Nora, a Nora não acreditou, falou que o Bart tava tirando aquilo da cabeça dele e tudo mais, que ele tinha que parar com esse negócio de querer ser um herói, só estudar. Aí o que ele fez? Ele foi atrás da Caitlyn do futuro também, lá no laboratório da família dela, inclusive a Caitlyn não tava mais no Star Labs. E aí a Caitlyn viu que o Bart realmente estava certo, ela investigou as coisas, e aí deu um óculos pro Bart ficar imune aos poderes desse vilão. Aí ele controla toda a cidade ali, faz um caos e tudo mais, e no final o Bart e a Nora conseguem vencer e ele vai preso. Só que aí o que acontece? Na próxima HQ surge o Magog, que era esse vilão que estava recrutando esses personagens de cada série. E ele surge com esse propósito realmente de acabar com os heróis, né? De vencer todos eles. Algo muito clichê, vamos combinar, né? E aí esse Magog ataca a cidade, o Bart e a Nora tentam lutar contra ele e não conseguem. Aí aparece a Supergirl, eles vão atrás do Átomo também. Só que aí todos esses heróis que estavam surgindo para ajudar o Bart e a Nora começam a desaparecer. Eles vão atrás também da Mia Queen, que tá no ano de 2049, ou seja, ela é 10 anos mais velha já do que a Mia que a gente acompanha no Arrowverse agora. Ela inclusive tava sem o braço, né? Ela usava um braço biônico, bem parecido com o que acontece com o Oliver no futuro também. Ele fica sem o braço. Só que aí a cada herói do Arrowverse que eles iam atrás pra pedir ajuda pra vencer o Magog fazia desaparecer. Aí o que eles fizeram? Foram até a Fazenda Kate, foram atrás do Clark, que aparentemente já não era mais o Superman. O Clark estava bem mais velho ali, estava fazendo a colheita na fazenda dele e tal. E aí o Clark fala que não vai ajudar, porque isso é uma parada para eles resolverem. Resumindo é isso, entendeu? O Clark fala, pô, já não sou mais o Superman, e resuma vocês. Resumindo é isso, eu não quero me envolver nisso. Aí eles falam, pô, mas a gente é muito novo, não consegue falar, ó, a primeira vez que eu enfrentei o Lex Luthor, eu era mais novo que vocês. Eu apanhei, foi horrível, mas isso foi muito importante para eu aprender a ser o herói que eu fui no meu desenvolvimento. Então vocês têm que aprender também, velho. Resumindo é isso. Aí o Bart e a Nora fala, pô, vamos ter que criar um plano aqui, né? Somos só a gente, velho. Agora não adianta a gente brigar e tudo mais. Aí eles vão lutar contra o Magog e eles conseguem destruir o cajado dele. E aí quando eles fazem isso, os heróis que tinham desaparecido voltam, né? A Supergirl, o Átomo, algumas lendas, a Batwoman, inclusive, que tava com um visual bem parecido com o Batman do futuro. E aí eles lutam contra o Magog, comandados pelo Bart e pela Nora, e vencem.
Aí no final é mostrado que tudo aquilo foi um teste armado pelo Jay, pelo Wally e pelo Barry, pra ver se o Bart e a Nora estavam preparados pra tudo isso. A Supergirl também estava participando ali. Eles estavam no Hall da Justiça, né, que o Barry criou lá no final de Crise nas Infinitas Terras, naquele galpão do Star Labs. E a gente vê o Barry falando: desculpa, eu não consigo parar de ver essas imagens da Nora e o Bart lutando. Foi tão difícil assistir tudo isso e não ia ajudar eles. E aí eles até falam, né, nossa, a gente poderia ter tido uma oportunidade dessa pra ser testado, né, pra gente se preparar quando a gente começou a ser heróis também. Ou seja, tudo aquilo ali foi um grande teste dos heróis principais do Arrowverse. E aí o Oliver Queen do nada aparece lá como espectro e diz que eles vão ter que estar preparados mesmo, porque tem uma coisa grande por vir. E aí isso confirma pra gente que o Oliver ficou vivo, né, depois do Crise nas Infinitas Terras, e que a próxima história do Arrowverse, que pode vir no próximo ano até, pode ter o envolvimento dele. Por quê? Esse crossover me lembrou muito o Elseworlds, né, que na verdade foi uma preparação dos heróis pro Crise nas Infinitas Terras. E a gente tá vendo que o Arrowverse está trabalhando muito esses personagens do futuro, né? O Bart e a Nora estão tendo muito destaque desde a temporada passada, estão aparecendo muito nessa também. Então essa história dos quadrinhos pode ser um prelúdio pro próximo crossover do Arrowverse também. E quem sabe a gente não tem uma conexão dessa história com o final da 8ª temporada de The Flash agora. Por que eu falo isso? Já foi confirmado pela Danielle Panabaker, né, que tem uma grande participação nesse último episódio da temporada de The Flash, que não vazou em lugar nenhum. E muita gente está especulando que esse personagem pode ser o Oliver Queen. Então, o Oliver pode aparecer como espectro nesse final de temporada, citando o que aconteceu nessa história dos quadrinhos, né? Talvez o Bart e a Nora façam uma menção a isso também, conectando essa trama que está por vir depois desse crossover ao live action também. Então, nesse caso, esse quadrinho serviria como um prelúdio para o próximo crossover em live action do Arrowverse. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, o que vocês acharam dessa revelação também de que o Oliver Queen não morreu, que ele está vivíssimo. Compartilha para seus amigos que são fãs de Arrow, fãs do Arrowverse, ficarem sabendo disso também, beleza? Se inscreve no canal para não perder mais nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.